assídua na nossa vida foi o momento em que reconhecemos alguns símbolos. Talvez tenha sido o momento em que a gente escolheu ver, escolheu crescer. E uma decisão pode parecer engraçado. Todos nós queremos crescer, nem sempre. Nem sempre. Às vezes as nossas ambições são outras. Crescer eu chamo de uma ambição muito equipada, eu adoro. Me recordo de um conto oriental budista que diz que um dia Ananda, os discípulos de Buda, chega para o mestre e diz: mestre, o senhor é tão sábio, o senhor sabe tanta coisa, por que o senhor não vai e fala todas essas coisas para as pessoas, para que eles se libertem da ignorância? Aí o Buda resolveu fazer isso, meter Ananda numa mão. Diz para ele: olha, Ananda, está vendo aquele lugar que tem aqui perto? Estou vendo, claro, você não vamos lá. Vai lá e pergunta para as pessoas o que elas mais querem. Aí, animadamente, uma oportunidade de servir ao Buda, ele vai lá e faz uma estatística, pergunta de casinha em casinha daquele lugar. O que as pessoas mais querem? Aí lá vem ele, né? E o homem budista, lá vem ele com sua estatística. Aí chega para o Buda e diz: olha, de todas as pessoas da comunidade, metade disseram que gostariam de ter mais recursos, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condições de viver com mais conforto. Dessa outra metade que sobrou, um quarto aí do tudo, disse que gostaria de casar bem os filhos, ver os filhos crescerem bem-sucedidos, saudáveis. E o outro quarto que sobrou gostaria de ter uma vida longa, saudável e confortável. Aí o Buda falou: só isso? É, só isso. E quantos disseram que queriam a sabedoria? Posso medir isso, Giovana? Mestre, não teve ninguém que disse isso, não. Nem umzinho? Não. Então como você quer que eu dê a sabedoria das pessoas se elas não querem receber isso? Entende? Então quando a gente diz... Olha lá, Alexandre, meu amigo. Quando nós queremos crescer, a vida começa a se movimentar para nos ajudar. Ela percebe e dá resposta, trazendo as ferramentas necessárias. Uma das coisas que a gente vai conversar com outros é saber colocar perguntas para a vida e saber ficar atento às respostas que ela traz. Quando nós queremos crescer, toda a vida se movimenta para nos trazer as ferramentas necessárias, porque a vida trama a nosso favor. E essa é a ideia do ciclo. Se queremos, de fato, e colocamos a nossa vontade no crescimento, na sabedoria, na busca de um nível de consciência mais humano, a vida vai nos trazer os ingredientes necessários. Não queremos outras coisas, ela também se movimenta para trazer a oportunidade de ter outras coisas, ou de perdê-las para que a gente aprenda alguma coisa. Ela vai atender os seus anseios mais profundos. Mas o ideal seria que a gente quisesse ser humano. Eu não adianta aqui para isso, né? Se nós quiséssemos profundamente ser verdadeiramente humanos, na plenitude da expressão da palavra, porque aí a vida vai começar os seus símbolos mais belos, mais preciosos. Então vamos falar um pouco a respeito dessa condição da vida, de se expressar simbolicamente. Para quem me conhece, sabe que eu sempre falo de etimologia, origem da palavra. Porque a gente não sabe como as palavras se esvaziam. Costumo dizer que as mais utilizadas são as que mais esvaziam. E é mesmo, você fizer uma lista de bondade, amor, beleza, não perguntar para as pessoas o que é isso, mas vem um monte de respostas contraditórias entre si, todas bastante superficiais, salvo raríssimas exceções. Hoje chegou ao ponto de dizer eu te amo se tornar uma coisa meio mau gosto, um lugar comum. Porque não significa mais nada. Quem sabe o que é esse amor que você está declarando? Então é muito importante a gente saber o que está pensando para falar. Então não fala só de simbolismo. O que significa isso? Símbolo, o que significa? Isso vem então do verbo famosa, lançar ideias, e de sim. Sim é a mesma coisa de sintonia, de sincronia, é um prefixo que significa juntos. Ou seja, lançar-se juntos. O que é isso? O que é lançar-se juntos? Do que ele está falando? Imaginem vocês, Platão falava muito sobre isso, a existência de um plano das ideias, que é onde nasce a matriz de tudo que vai existir aqui embaixo. As coisas seriam primeiro pensadas numa mente divina, que ele chamava de plano das ideias, e depois nasceria o homem. Imaginem vocês que primeiro existiu a ideia homem, para depois existir o ser humano propriamente dito. E ainda que o homem concretamente nunca tivesse existido, a ideia homem poderia já existir no plano das ideias, esperando uma oportunidade para se manifestar. Então a criação nada mais seria do que pegar uma ideia lá no plano das ideias e trazer aqui para baixo, arremessá-la de cima aqui para baixo, mas permanecendo o mesmo significado, em cima e embaixo, respondendo a uma mesma ideia, lá em cima a origem, aqui embaixo a concretização, girando em torno de uma mesma ideia, servindo ao mesmo ideal. Ou seja, foi lançado, mas permaneceu unido. Entenderam? Então
Então, se você tem a página assim, e tem uma pomba branca aqui embaixo, a pomba branca foi lançada no mundo para ser um símbolo. Porém, ela permanece unida àquele conceito. Querubinho. Se expressa através dela. Como um bom símbolo, como um bom representante dessa ideia. Às vezes, quando dentro de uma pomba branca, dependente, claro, funcionamos culturalmente para isso. Dependente das circunstâncias, a gente olha para aquilo e percebe a ideia que está por trás. Quando o símbolo é um bom símbolo, ele é um emissor muito eficaz da mensagem que ele traz. Tá? Então, o símbolo é isso. É algo que aqui embaixo representa bem normal a ideia. Os símbolos também se distorcem. Os símbolos também vão ser mexidos ao longo da história e às vezes perdem a sua eficiência. Em alguns momentos não significam mais quase nada. A gente vê muito hoje arte pop, camisetas que colocam estátuas de Michelangelo, que colocam quadros renascentistas, coloridos, várias cores, às vezes com bolinhas, é lógico. E toda essa popularização, em geral, essa obra é muito simbólica. Essa popularização que tira dos elementos do simbolismo. E fica uma coisa bonitinha, engraçadinha, colorida, mas como símbolo já se perdeu. Então, o símbolo tem momentos que ele vai se deteriorando, corre e deixa de transmitir a mensagem. Mas, a princípio, seria isso. Algo que está aqui embaixo, mas que representa muito bem a ideia que está lá em cima. Está unido a ela de alguma maneira. Então, vamos continuar pensando nesse algo, né, que foi lançado do plano das ideias para o plano concreto. A vida é simbólica? Será que é? Essa é a questão fundamental que nós vamos discutir hoje. Só tem chance da vida ser simbólica se a vida tiver um propósito. Porque o símbolo é um símbolo que aponta para te levar a algum ideal. Para isso é preciso que você queira chegar lá. Se a vida tem um ponto de chegada, ela quer levar todo mundo para a plenitude da função humana, aí é possível que ela crie símbolos. O símbolo é uma setinha que está apontando para o mundo onde ele veio. E a setinha está apontando para algum lugar, só serve se você quer ir para lá. Se você está consciente, quer fazer esse deslocamento. Então, aí, Oi, Natália, bom dia. Você acreditar que o mundo é cosmos. Bem-vinda, minha amiga. As coisas não acontecem à toa. Por exemplo, se você quer construir uma casa, primeiro você contrata um arquiteto, que vai lá, faz a planta da casa, aí depois vem o dinheiro, vem o mestre de obras, começa a construir, olhando para a planta, sabendo onde ele quer chegar. E por isso é que ele tem chance de construir realmente a sua casa do jeito que você quer. Se ele não tivesse uma planta, não soubesse o que estava construindo, não ia fazer nada, ia espalhar material de construção para todo lado e não faria nada. Nós também não temos um objetivo, uma planta do que queremos construir em nós, não fazemos nada. Espalhamos energia, vida para tudo quanto é canto de uma maneira totalmente dispersa e não fazemos nada. E a vida, então, ela tem um objetivo e é inteligente. Então, são duas premissas fundamentais para que a gente possa entrar no assunto do símbolo. Porque aí, lógico, se eu quero chegar a algum lugar, os símbolos são placas de sinalização que apontam para lá. Quando eu quero chegar ao ideal humano, eu entendo de mentalidade simbólica, eu vejo todos os símbolos apontam para esse ideal humano. Que é até uma maneira da gente distinguir o que é verdadeiramente o símbolo do que é a fantasia da nossa parte, que pode muito bem acontecer. Vamos falar sobre isso mais adiante. Ali o fio tênue, né? Temos que ter muita lucidez para saber se nós estamos fantasiando e interpretando os símbolos, o que realmente são símbolos que a gente percebeu da natureza. Teoria da responsabilidade é um nome que eu costumo atribuir a uma ideia dos filósofos estoicos. O imperador Marco Aurélio, grande filósofo histórico, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar do estoicismo, porque agora está na moda, uma escola moral muito importante, muito significativa no passado. Como a gente está numa crise moral muito violenta, todo mundo vai atrás das escolas morais. Portanto, o estoicismo está em tudo quanto é canto, já tem livro até para Wall Street, os empresários das escolas. Então, está muito na moda. Marco Aurélio era um filósofo histórico. Ele tem essa frase que eu chamo de teoria da responsabilidade. Ele diz o seguinte: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece à Lúcia, por exemplo, que não seja próprio da Lúcia. A cada um de vocês que não seja próprio de vocês. Ou seja, as coisas não vêm por engano, as coisas não erram endereço. Elas vêm para nós exatamente porque a nossa necessidade de experiência para crescer chamou e roubou essas coisas para a nossa vida. É como se a gente tivesse vindo ao mundo com um cartão cifrado das experiências que eu tenho que passar para poder crescer. Eu vim aqui para parar a minha cólera, para parar a minha ansiedade, para me organizar melhor, de onde eu tenho os defeitos e quero, nessa vida, chegar à polícia da testa, de livrar desses defeitos.
tudo que pode proporcionar experiência que te ajude a se livrar desses efeitos tende a ser atraído para a tua vida, como se fosse um cartão magnético. Por quê? Porque a tua necessidade de experiência está chamando. Tá? Então nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso aí é muito interessante porque é um pensamento que nos ajuda a banir a ideia do acaso. As coisas acontecem comigo por acaso, por azar. Eu acho essa história de azar um conceito curiosíssimo. Por que cada um ser humano teria azar? Porque ele foi premiado em algum concurso cósmico, já tudo dá errado para ele? O que é azar? É uma coisa absolutamente sem fundamentação lógica. Não tem sentido nenhum a pessoa ter azar. Ela pode estar tendo uma série de experiências negativas que querem conduzi-la para uma outra direção, que não é aquela que ela está tomando. Mas não é azar, isso a vida é toda pedagógica. Ela quer dizer alguma coisa com isso. Então, às vezes, as pessoas muito céticas, quando a gente fala de uma vida direcionada e com sentido, acreditam em azar. Eu não acredito em azar. Honestamente, não. Eu acho uma invenção sem lógica única. Ninguém tem azar. Tem experiências repetitivas que estão querendo dizer alguma coisa. Então, a vida é toda simbólica. Aprender a ler. Isso é muito importante que a gente perceba. Nós vamos falar aqui de uma dimensão possível. Uma dimensão que eu falei, uma teoria de Carl Gustav, um grande psiquiatra da psicologia analítica, ele falava de sincronicidades. Vou falar bastante de sincronicidade, mas a linguagem simbólica é muito mais do que sincronicidade. Imaginem que eu quero falar alguma coisa para um de vocês não querem me ouvir. Eu fico insistindo, é importante, olha para mim, eu quero falar com você. E você não presta atenção, você vira para tudo quanto é lado, você fala com outra pessoa. Eu posso tentando falar com você e uma hora eu perco a paciência, porque paciência pode ser muita, mas uma hora acaba. Eu perco a paciência e seguro você pelos ombros e sacuda. Ou eu estou querendo te dizer, vem que sacudir. Isso é uma sincronicidade. A vida já está apelando com você. Então, quando acontece uma sincronicidade, opa, eu estava desligado, porque ela já está partindo para as vias de fato com você. São fatos muito fortes e muito, digamos assim, explícitos, ela realmente segurou nos teus ombros e está sacudindo. Significa que ela deu várias indicações antes e você não quis ver. Talvez desse até para você rememorar os passos anteriores e ver que suavemente você já estava sendo conduzido para isso. Mas suavemente não foi suficiente. Precisou a vida apelar, aí vem a sincronicidade. Mas a vida como toda é simbólica. E essa vida simbólica se manifesta nos fatos simples de todos os dias. Existe uma tradição oriental que diz que a vida é inteiramente pedagógica. Se houvesse um momento Ora, Pedro. nada nos ensinar, teria sido tirado da nossa vida, porque a vida não deixa vácuos, a natureza não deixa vácuos. Se houvesse um momento da tua vida que não tem nada para te ensinar, ele já teria sido tirado da sua vida. Então, se você chega na sua janela pelas manhãs, essa visão da janela pelas manhãs é muito romântica. Cada pequena cena, cada coisa que você vê, cada momento do seu dia que você para um pouco da felicidade e olha para o mundo à sua volta, cada momento está querendo te dizer alguma coisa. E quando conseguimos decodificar isso, Um peixinho. você percebe que aquilo E um cavalinho. era o que necessitava ouvir. Eu costumo contar muito Ô, meu irmão, agradecer pelo convite. Eu tenho uma confra pra ir hoje à noite. Estavam pra cancelar, tá ligado, Pedro? Ei, Pedro, me diz aí como é o clima ali, meu irmão, na Jaqueira de 8 da noite, que pra mim é perigoso, que eu vou a pé, tá ligado? Vou a pé, meu irmão. Aí eu não sei como é que tá ali à noite, não. Como é que tá ali? É seguro? Conta a história aí pra ver se dá pra ir. Marcar, meu irmão, antes do ano acabar. E a gente tem que dar esse treino junto aí, meu irmão. Tá dando pra me ouvir aí? Só gente bonita. Eu vou ter esse momento pra ir, tá ligado?
Tem uma confra hoje. Algumas pessoas tiveram que cancelar. E se não tiver, meu irmão, se der tempo eu chego. E meu treino é mais de manhã, tá ligado, Pedro? Se eu for treinar à noite é treino dobrado. Mas eu vou arranjar um jeito de ir, meu filho. Puxa, quem quer sempre dá um jeito. Vai desenhando ainda. Oxe, bom, não tem indícios de gente, assalto e roubo não. Beleza. Puxa, aí é pronto. Chegou no ponto que eu tava a minha dúvida mesmo. Pronto, beleza. Se eu for, confirmo contigo. Manda uma mensagem lá no zap. Tô pra terminar um quadro aqui. Poxa, mostra aí, meu irmão, depois. Só não faço uma transmissão combinada aqui porque tô começando esse aqui. Aí eu tô querendo fazer um vídeo completo, tá ligado? Comecei, era pra terminar, tá foda. É, meu filho, o desafio da pintura é esse, né? É você começar e conseguir terminar. O cara fica alisando. Acabar nunca. Tranquilo, também já tô indo. Massa, mano. Peixinho. Vou fazer um trampo aqui. Beleza. Vai que eu vou trabalhando aqui. Tamo junto. Ajuda o caminhante cansado. Ou seja, uma cadeira tem ensinamento para te dar, uma escada tem ensinamento para te dar. O mundo todo é simbólico. Ele está tentando te falar em todos os momentos. E ainda tem um detalhe, é importante. Fui. Porque um símbolo, depois vejo o peixinho pronto. Beleza. Valeu. Uma escritora da qual eu gosto bastante, do século XIX, Helena Petrovna Blavatsky, uma grande filósofa. Helena Blavatsky dizia que todo símbolo é uma casa com 7 chaves, com 7 portas. À medida que você vai se aprofundando em você mesmo, você vai pegando mais camadas do símbolo, camadas mais profundas. Com o mesmo símbolo. Tá? Eu pego agora, decodifico esse símbolo segundo a minha consciência agora. Aí vou lá daqui a 5 anos. Se eu cresci nesse tempo de 5 anos, quando eu olhar para esse mesmo símbolo, eu vou ler coisas mais profundas. Pega um livro que seja muito interessante, que tenha te dado um grande aprendizado. Guarda aquele exemplar, para você não dizer que o livro era diferente. Guarda aquele exemplar. Daqui a 5 anos, o prazo de tempo que você acredita que cresceu, vai lá e lê novamente o mesmo livro, marcadinho por você, o mesmo livro. Você vai ver coisas que você diz, não é possível, não deve ser o mesmo livro. Isso não estava aqui quando eu li da primeira vez. Não estava, você não estava preparado para ler. Já aconteceu isso com vocês? De refazer uma leitura e ter muito mais coisa, significa que a consciência deslocou e, portanto, o acesso a conteúdos mais profundos do símbolo. Segundo Helena Blavatsky, isso acontece 7 vezes até você chegar ao coração do símbolo. Os símbolos são todos escalonados. Eu vou me aprofundando, vou pegando camadas mais próximas do mundo das ideias, mais próximas do mundo. Mas como símbolo pode levar um homem até Deus. À medida que ele vai puxando ele para significados cada vez mais profundos. Tantos atravessados que lá tantas ideias, no plano espiritual, no plano ideal. Portanto, todos eles têm níveis de profundidade, mas nenhum deles fica muito diante de nós se a gente quer ouvir. A gente olha para as coisas como ânimo de aprendiz, para todos os cantos na sua vida de símbolos. E alguns sensacionais, mas da vida cotidiana. Isso não é sincronicidade, isso é simplesmente a pedagogia do domínio. Uma coisa que a gente deveria e deve aprender a fazer. Sim, deveria
devem, só que eles são mais sutis. Portanto, exige um ânimo de aprendizado muito grande. Exige que você esteja colocando perguntas para a vida. Exige que esteja vendo as respostas. Que acredite. Carl Jung ele dizia isso, inclusive. Sincronicidades costumam não acontecer porque ele está predisposto a não acreditar. Porque como se a natureza falasse, ela não vai falar para mim não. Então, se você está procurando respostas na vida, você vai perceber que a vida se movimenta com vários fatos simbólicos para te dar essa resposta, às vezes discretos, às vezes mais intensos, como você disse. O ideal seria que a gente aprendesse a dialogar com a vida tão pouco e não precisarmos chegar a 5 dejados da sincronicidade. Nós pudéssemos estar atentos e aprender a falar essa língua da vida o tempo todo. Isso seria o ideal. Argumentos mais explícitos são exatamente as sincronicidades de que vamos falar. Dá para dialogar com a vida? Esse é o exemplo, eu costumo dizer que eu vou fazer uma lista dos meus exemplos mais badalados. Esses já vimos de livros de grandes. Todo mundo deve conhecer, que é o exemplo da fila, lembra? Você entra numa fila. A fila que você entrou não anda. E a do vizinho anda. A do vizinho do outro lado também anda. E aí você diz, que droga, que azar. Deixa eu mudar de fila, passa pra cá. O que acontece? Essa fila para de andar e a que você estava anda. Aí acontece isso no supermercado, no banco, no trânsito, em qualquer lugar que você vai. E você reage como? Já começou a zarar. Já aconteceu com você isso, não comigo. Então, são totalmente aleatórios e potenciais. É outra possibilidade de olhar para isso e pensar o que a vida está querendo me dizer com isso. Será que ela está sugerindo que eu sou um pouco ansioso? Será que ela está querendo dizer que o meu senso de autoimportância está elevado? Porque eu acho que todo mundo pode esperar menos eu. O que ela está querendo me dizer com isso? Aí eu faço uma proposta de resposta. Digamos, eu acho que é ansiedade. Vou combater seriamente a ansiedade, vou tentar corrigir. Aí você percebe que às vezes a gente acerta, é isso mesmo. As experiências param de acontecer. Já não fica mais acontecendo aquele mesmo fato continuamente. Ou seja, a vida te disse, você ouviu, agora passou para uma outra cena. Como numa série escolar. Entendi o que tinha na primeira série, passo para a segunda, passo para a terceira. Todo o nosso método pedagógico nada mais é que uma imitação do método pedagógico da natureza. Então, quando nós começamos a nos posicionar diante das mensagens que ela mandou e a mudar, nos reposicionar diante da vida, você vai percebendo que as mensagens vão mudando. Isso, no final, passando alguns anos, você vai ter uma curiosidade enorme, porque te dá a impressão de que tem um interlocutor dos bastidores da vida conversando com você. Mandando, ele manda uma bola, você pega, ele se reposiciona, ele manda outra. Você tem a impressão de que tem alguém nos bastidores da vida. Beba água. Da curiosidade de ver o rosto desse interlocutor que está se comunicando com você. Você aprendeu a falar a língua da vida dessa. E a arte realmente nos preparar cada vez mais. Acreditar na forte de confiança para a vida, para a natureza, de que ela seja forte, mas não caos, de que exista acaso. Começar a estabelecer esse diálogo. Você perceber como as coisas vão sincronicamente acontecendo. Como é inteligente o movimento da vida, como ela te traz exatamente aquilo que você necessitava. Fazer o nosso melhor para observar o que nos traz. Essa é uma observação que eu fiz com um caso bastante concreto que já vivi no passado. E que eu gostaria de alertar vocês. Nós, como leitores de símbolos da vida, somos iniciantes. Todos nós. Já estamos aprendendo como é que faz isso. Então, é muito provável, como eu falava no início, que a nossa fantasia se aproveite da situação e comece a insinuar símbolo onde não tem, para nos levar a fazer aquilo que a gente quer. E por inexperiência, a gente confia demais e realmente toma essa direção. Eu tive muitos anos atrás essa experiência de que eu falava, esse aluno era um jovem, tinha uma certa dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Vivia com os pais, tinha essa dificuldade. Um dia ele me disse, olha, eu recebi uma oferta de emprego. Eu falei, nossa, que maravilha. Ele, não, mas eu recusei. Perguntou por quê? É porque eu fui para a janela para observar o que a vida me dizia. Aí veio um conjunto de borboletas amarelas, uma coisa simples da liberdade, que eu entendi que não era para aceitar o mundo.
sua vida de paisagem que a gente tem que fazer. Mas dentro de mim havia uma única palavra: preguiçoso, cara de pau. Não é evidente isso? Parece uma brincadeira, mas isso de fato aconteceu. Então, muito cuidado, porque os símbolos que eu estou falando para vocês já apontam para o ideal humano. Se tem uma coisa que está apontando para uma debilidade que você está querendo travar, querendo aceitar aquele livro, a vida estava confortável demais. Então, se tem alguma coisa que está te apontando para essa zona de conforto e você desconfia que o nosso justo bom é aqui, ou o nosso justo bom, porque provavelmente você não entendeu o símbolo, provavelmente você criou uma fantasia. Então, na dúvida, sempre aquilo que é teu dever como ser humano, mais elevado. Porque o verdadeiro símbolo tem que estar apontando para ali, para o mais nobre. Se não está, é porque não era. Não era verdadeiramente um símbolo. Símbolo apontando para a preguiça, que tipo de símbolo é esse? Símbolo apontando para a debilidade não existe. Então, muito cuidado para que a gente possa ter seriedade no nosso trabalho de dedicação dos símbolos da mão. Não caia em paradoxo das borboletas amarelas. Depois disso, eu descobri que elas são muito perigosas. Continuando. Indícios de simbolismo, chave de sincronicidade. Vou voltar a falar com vocês sobre as sincronicidades mais adiante. As sincronicidades foi um dos últimos livros que Carl Jung escreveu na sua vida sobre a sincronicidade. Uma pesquisa que ele fez durante muitos anos, para acompanhar de um físico, de um matemático, fez experiências de aleatoriedade, de estatística, para concluir que aquilo realmente não era acaso. Fez inúmeras experiências pegando pessoas que tiveram a sincronicidade e pesquisaram matematicamente qual a probabilidade daquilo ter acontecido por acaso. A probabilidade daquelas duas coisas tão parecidas acontecerem ao mesmo tempo. E dava um percentual mínimo, desprezível, de possibilidade irrisória daquilo ter sido uma coincidência. Então fez uma série de testes. A ideia dele é que a sincronicidade é uma sequência de acontecimentos não causal. Um não causou, a gente se relaciona com o outro pela sua mensagem, pelo seu conteúdo. Pode acontecer ao mesmo tempo, um reforçando o outro. Pode ter acontecido muito tempo no passado, mas a notícia chega para você agora. Pode você chegar a ver isso no momento futuro, mas o fato é que dois elementos que podem até esse aqui ser antigo e esse aqui ser novo, mas ele chegou na sua consciência agora, reforçando esse elemento novo que está aqui. Ou seja, são coisas simultâneas, não causais, mas diretamente conectadas pela mensagem idêntica que tem, falando da mesma coisa. Aí, Carl Jung era muito sério em palavras. Um dos elementos fundamentais que ele gostaria de fazer, se vivesse mais, para pesquisar mais profundamente o fundamento da sincronicidade. Porque mostra um nível de inteligência na vida que é inegável. É inegável. É algo que é estatisticamente passível de ser comprovado, que não pode ser coincidência. Muito pouco provável de ser coincidência. Alguns de vocês, eu acho que muitos, talvez todos, têm exemplos de sincronicidades fora do comum na vida. Eu já vivi um exemplo de sincronicidade que foi uma coisa fenomenal. Eu imaginava que uma coisa daquela pudesse acontecer naquele nível. É difícil dele provar que uma coisa daquela foi acaso. Muito difícil. Então vamos falar um pouco a respeito de traços dessas sincronicidades que acontecem na nossa vida. Como reconhecer elementos que talvez estejam querendo te dizer alguma coisa. Traços de sincronicidades que estão querendo apontar para você um conteúdo, um significado. Que às vezes somos tão alienados, tão superficiais, que mesmo uma sincronicidade muito intensa passa por nós e nós ignoramos. Passa por nós e nós damos um valor irrisório e não paramos para analisar. Então, ver alguns elementos em comum ao longo da nossa trajetória de sincronicidades pela vida fora. Para ver se a gente aprende, depura um pouco a atenção e aprende a reconhecê-los. Indícios de simbolismo, chaves das sincronicidades, acontecimentos repetitivos. Sabe o menino que não passou na primeira série, e aí fez de novo, não passou de novo, ele estava sempre aprendendo aquela mesma coisa, as letrinhas do alfabeto. Por que as letrinhas do alfabeto estão se repetindo na vida dele? Porque ele não aprende, ele não passa adiante. Acontecimentos repetitivos tendem a indicar, existe uma forte probabilidade para isso, tendem a indicar algo que você está se recusando a aprender. Portanto, é como se você fosse um garoto que foi reprovado na primeira série, está
sempre aprendendo aquelas letrinhas do alfabeto, aquelas vogais, aquelas consoantes. Por que as experiências são tão repetitivas? Porque você já era para ter aprendido, da primeira vez que elas vieram. Não aprendeu, elas estão correndo atrás de você, porque é fundamental, isso é a base para que depois você possa ler, escrever, fazer um monte de coisas mais complicadas. Para que você aprenda a ler a vida, você precisa primeiro entender isso aqui que ela está querendo te dizer. Portanto, aquilo te persegue. E quem olha de fora normalmente vê com mais facilidade do que a gente. Esse é um elemento que eu acho ingrato na trajetória. E a gente é tão alienado que às vezes quem pior se vê é quando não vê. Vocês reparam que, por exemplo, tem pessoas, não é tão incomuns, que parece que elas têm uma placa na testa, procurando um tipo de pessoa. Por exemplo, às vezes uma jovem que sempre se envolve com homens aproveitadores, que querem tirar algum proveito dela. Está sempre sendo enganada. E é uma coisa incrível, porque a gente vê ela saindo de um e indo para o outro, com o mesmo recurso que agora. Ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência de que ela está com um luminoso na testa. Aproveitador, cheguei. Uma coisa magnética, que se tiver um aproveitador no raio de 1 quilômetro, vai chegar nela. Por alguma razão, ela está precisando viver aquela experiência. Ela precisa aprender com a experiência, para poder ir adiante. E ela sofre, ela precisa de família, ela chora, pergunta por que aquilo acontece com ela, ela não aprende. Isso é uma coisa que não sai da vida. E todo mundo sabe. Você vai ver que a família dela toda sabe, os vizinhos sabem, as pessoas vão de trabalho dela, ficam fazendo piada com isso. Olha que aparece algum notícia do jornal e deixa o fulano conhecer. Todo mundo brinca, todo mundo faz piada, todo mundo sabe, menos ela não vê. É curioso isso, né? Essa tendência é não ver determinadas coisas no nossa vida. Acontecimentos repetitivos é muito comum que seja uma lição e você está se recusando a assimilar. É muito comum que seja algo que analisa o vizinho, dizer que você não está querendo ver. Vou brincar com o texto do aluno meu, eu dizia para ele, tem certas coisas que nós mentimos tanto, nos mascaramos para nós mesmos, e tem certas coisas sobre nós mesmos que o porteiro do prédio sabe melhor que a gente. Aí ele me disse que ia se disfarçar e ia lá no prédio dele perguntar coisas sobre ele mesmo. Para encurtar o caminho do autoconhecimento. Pode ser que ia dar certo, né? Pode ser que tenha sido qualquer coisa. Então procurem ficar atentos aos elementos repetitivos da vida. Aqui, você tem visto uma ciclofaixa para uma calçada. Querendo te mostrar Aqui direto. Acontecimentos em geral, agradáveis ou desagradáveis, muito repetitivos, eles têm uma mensagem e que você precisa aprender. Em geral, tem pela rua, a maior parte dos casos. São acontecimentos bem pesados, bem desagradáveis, mas pode ser tocar, entendeu? Tem que ser aqui. Já que estou preso, quais são as experiências repetitivas que eu venho passando ao longo da história? Sempre que eu tenho uma prova, eu perco uma prova, até porque eu sou uma pessoa colérica e eu contenho muitas coisas. Onde ao longo da vida, depois que eu se perder, não foi só por uma coisa, não, eu tenho. Dá uma olhada. Todas as portas que se fecharam para mim foi porque eu era teimoso. Todas as portas que se fecharam para mim foi porque eu era orgulhoso, porque eu era impaciente, não tinha paciência para conviver com as pessoas. Dá uma analisada nessas, digamos assim, constantes da vida. Dá uma analisada desses elementos constantes da tua equação. Pode ser que ainda você já veja um bocado de coisa. Todos nós temos na nossa vida elementos repetitivos, que são altamente significativos. Os acontecimentos repetitivos é uma primeira coisa para você se empenhar para estar observando mensagens da vida. É o primeiro componente de sincronicidade. Passando adiante. Pessoas que atraímos. Eu também vivi em relação a isso um outro fato. Deixa eu falar para vocês, com 33 anos de aula, eu já vivi tudo que vocês possam imaginar de experiência com aluno. E tem algumas que foram preciosas para virar exemplo em palestra. Essa, por exemplo, foi. Um aluno chegou para mim um dia e me falou, professor, eu tenho problema muito sério no meu trabalho. O que foi? Posso te ajudar em alguma coisa? Sim, eu estou esperando que a senhora possa me ajudar. Porque eu trabalho com 10 pessoas, uma mesma repartição, são 10 chatos. Como é que eu posso suportar uma coisa dessa? Aí eu tive que ter toda a calma para ele, que provavelmente ele tinha necessidade de experiência, ele tinha necessidade de conviver com a chatura. Que ele veio com essa necessidade de experiência. E, portanto, as pessoas não são chatas para contrariar.
Você entrar na vida dele porque ele chamou. Você fez concurso para chato e você não aprovado. Talvez para que você descubra que você é muito impaciente, talvez para que você descubra que você tem que aprender mais tolerância, ou talvez para que descubra que muito chato ali é você. Que também é uma possibilidade, não é isso? Então, pessoas que nós atraímos, elas indicam muito. As pessoas que entram na nossa vida, o perfil das pessoas que entram na nossa vida. O perfil daquelas que aceitamos bem, daquelas que aceitamos incluindo cedo. São todos elementos que a gente aceita nas suas, elementos que a gente rejeita. As pessoas que costumam, às vezes é repetitivo também. Pessoas que costumam entrar no ciclo de relacionamento. Que trabalham comigo, que moram com o meu lado, que entram no meu ciclo de relacionamento. Quais são os perfis? Como eu reajo a isso? Para eu saber se eu sei lidar com esses elementos dentro de mim. Eu sei se eu estou lidando bem com as coisas dentro de mim, da maneira como eu reajo a elas fora. Isso também é bem junguiano, né? Falava disso, chamava de transferência. Eu sou uma pessoa que sou desorganizada, mas não quero encarar esse problema, tenho dificuldade de assumir esse problema, é muito provável que haja vários desorganizados à sua volta na vida. E você vai odiá-los, porque você tem que varrer esse defeito para baixo do tapete. E eles te obrigam a olhar. E você não quer ver dentro, a vida te obriga a olhar do lado de fora. Isso não é consciente. Mas inconscientemente a gente rejeita. Porque eu não quero ver algo e essa pessoa está me obrigando a olhar para esse lado. Então aquilo que eu rejeito muito provavelmente é algo que eu não tenho. Aquilo que eu aceito bem é algum elemento que eu já venho. Interessante porque se você sabe, por exemplo, que tem o problema da preguiça, luta para superar isso, tem uma dificuldade, consegue se dar bem, tem a preguiça sob controle. Você parece um preguiçoso na sua volta, você não tem raiva. Não tem paciência, sem piedade dele, compaixão, coitado, vai eliminar o lugar, eu sei que ele vai passar. Um defeito desse, eu sei exatamente o que ele vai sofrer, com compaixão. Se eu rejeito violentamente a constatação de que eu sou uma pessoa desorganizada, que eu sou uma pessoa preguiçosa, não parece me desorganizada, preguiçosa, de minha vida leva toda. Então, quando eu converso com uma pessoa, eu digo para ela, olha, você tem tal problema. A pessoa me diz, eu sei, professor, eu estou lutando contra isso, eu estou fazendo o meu melhor, eu consegui vencer isso, eu fico tranquilo, já viu. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, olha, você tem tal problema, e não, você está indo mal, não conheço direito, não tive esse problema complicado. Bem complexo. Eu todo um conjunto de defesas para não se ver. Talvez não ter um suporte, talvez não ter um medo, eu vou Pode ter limites dele. Tá. Então, mais uma vez, as coisas as pessoas que Estou bem, Denise. A gente não veio aqui para conhecer a nós mesmos, não é uma das coisas fundamentais da vida? Saber quem somos. Esses fatos são um rastro que a gente vai deixando. Pelo rastro você vai primeiro caminhante. Porque são pegadas desse animal, são pegadas daquele animal, são pegadas do ser humano. Pelo rastro você conhece o caminhante. Então você vai pegando os seus rastros pela vida. As pessoas que foram entrando na minha vida. Que perfil é? Aquelas que eu virei bem, aquelas que eu virei mal? Existe alguma coincidência entre esses perfis? Todas as pessoas que eu virei mal eram de tal jeito. Então tem problema meu com esse jeito. Tem problema meu com esse perfil. Qual será? O que existe por trás disso? Isso é uma excelente sincronicidade. A coincidência de perfis psicológicos que aparecem na sua vida. Aprender a analisá-los. É um bom indicativo para você conhecer melhor a si próprio. O que mais? Nossos defeitos e provas que surgem. Dá para nos conhecermos melhor analisando as nossas provas. Esse também é sensacional. Primeiríssima coisa é você constatar que os problemas que você vive são provas. Constatar isso já é uma grande coisa, a gente não aceita. Acha que são coincidências, que é azar, que podia ter acontecido com outra pessoa, pessoa azarada. É a pior coisa que tem, porque isso gera um sentimento de injustiça e, portanto, eu me sinto uma vítima. O universo trampa contra mim, devia ser casual e calhou de eu ser sorteada. Que nem aquele seleção aleatória do aeroporto para passar por exame da Polícia Federal. A Polícia Federal Cósmica me escolheu. Então, isso é péssimo. A vitimização é péssima. Você não cresce em nada, você não aprende nada. Você se lamentando e procurando culpados. E quando a gente se lamenta e procura culpados, o culpado não tem que mudar. A gente não muda em nada. Não cresce.
Quando você sabe que um acontecimento é uma prova, você vai estar muito mais tranquilo, porque você sabe que aquilo ali não é para te derrubar, aquilo ali é para te promover a um outro patamar. Mas tem que exigir de você alguns conhecimentos prévios, tem que exigir de você um certo comportamento. Imaginem vocês que eu pegasse um de vocês aqui da Nova Acrópole, digamos, a Catarina saiu e foi ali no florante, aí eu combino com vocês uma coisa. Nós vamos dizer que houve um sorteio para uma pessoa vir aqui na frente e resumir tudo que eu falei até agora na palestra. E vamos dizer que a sorteada foi a Catarina, na hora que ela chegar a gente dá essa notícia. Se ela não sabe de nada, entra aqui e a gente faz isso, ela vai ficar em pânico, né? O que eu vou falar, meu Deus? Vai ficar horrorizada, vai sofrer a dessa. Mas se antes de entrar ela tivesse ouvido a nossa conversa lá fora, a nossa tramóia, e soubesse que era só uma prova para ver se ela tem equilíbrio emocional, não seria muito mais fácil? Eu chegaria calmamente aqui na sala, subiria aqui no palco e diria: eu vou resumir tudo a uma única frase do filósofo Sócrates: só sei que nada sei, tchau, boa noite. E acabou o problema. Quando a gente sabe que as dificuldades são provas, é muito mais fácil. Porque não é alguma coisa monstruosa que está me perseguindo, não, é algo que quer me promover. Deixa eu me comportar da melhor maneira possível. Deixa eu tentar dar o meu melhor. Então, considerar as dificuldades da vida como provas já é uma grande constatação do simbolismo da vida. Já é. Né? São provas que querem me promover. Por trás disso existe alguma coisa. Como dizia o próprio Carl Jung, quando você se aproxima de um portal, surge o dragão que guarda esse portal. Se você nunca tentou atravessar esse portal, isso coloca um rabinho para fora. Você acha que não tem nada ali. Quando você se aproxima demais, aparece o dragão. Às vezes as provas vêm exatamente porque a gente está tentando crescer. Eu quero passar por essa porta, então aparece o dragão. Se eu nunca tentasse passar por porta nenhuma, eu vejo isso o dragão nunca. As provas são um sinal de que eu estou tentando avançar, não são aleatórias. São exatamente o tributo que você tem que pagar para dar o próximo passo. É como se fosse o pedágio para que você vá adiante na sua estrada de crescimento. Então, os nossos defeitos e as provas que surgem, existe uma coincidência entre eles. Isso são conselhos de coisas que eu gostaria que vocês realmente fizessem, para que vocês possam fazer essa constatação. Um dia lembrar, pega uma folha de papel para que fique mais concreto, só você, sozinho, e lembra das provas mais difíceis da sua vida. E tenta imaginar qual foi o defeito que você tinha que chamou uma prova daquela. Não é difícil. Eu vejo que uma prova bate num ponto claro. Perdi tudo que eu tinha. Bom, aí era o quê? Ou você estava ambicioso demais, ou você estava muito apegado a coisas materiais. Alguma razão tem que ter para que a vida tire essas coisas materiais de você. Você constatar alguma coisa. Estava escravizado ao material, estava muito ambicioso, estava muito materialista. Dá para você imaginar o que possa ser. Aqui tive tal coisa, fui traído. Dá para você imaginar. Por que eu estou sendo tão superficial no meu conhecimento das pessoas? Por que não estou sabendo julgar o outro? Porque provavelmente não conheço nem a mim mesmo, que dirá o outro. Preciso analisar as coisas com maior profundidade. Vai fazendo perguntas às suas provas da vida inteira, para você perceber quais são os defeitos, porque talvez ainda estejam aí. Talvez essas provas venham ainda se repetir. Se você pergunta para as suas provas quem é você, elas vão mostrar qual é o defeito que elas vieram para avaliar. Qual é a aresta que elas vieram para deixar. Portanto, é muito interessante utilizar as dificuldades, as provas, para conhecer a si próprio, que são uma sincronicidade que acontece exatamente para isso. Eu percebo conscientemente qual é a aresta que eu tenho que parar e vou polir essa aresta sem precisar levar tanta pancada da vida. Melhor, muito mais fácil. Então, uma boa chance, uma boa porta para entender desse simbolismo da vida. Bem entender, estou colocando para vocês alguns elementos muito superficiais. É claro que se a gente vai analisar mais profundamente, pode encontrar desses símbolos coisas mais profundas, que eu já falei para vocês. Estou colocando só a porta de entrada, o nível mais superficial de interpretação. É que a gente comece a entrar nesse mundo de interpretações. E cada vez que vamos amadurecendo mais, possamos entrar em camadas mais profundas, que nos elevem cada vez mais. Quanto mais a gente percebe simbolismos profundos na vida, significa que a nossa consciência subiu um degrau. E isso é muito bom de constatar. Muito agradável de constatar, porque para isso viemos, estamos aqui para isso. O que mais temos aqui? Conhecimentos que aparecem para nós na hora certa, às vezes antes da necessidade se mostrar. Nunca viveram isso? Pega um livro e abre aleatoriamente uma página, não por nada, resolveu folhear o livro. Cai numa página que é exatamente a prova que você está passando, ou
sabe ainda, mas vai passar na próxima esquina. Nunca aconteceu isso com vocês? Ou recebem, sei lá, uma mensagem de alguém que nem te conhece, manda serial pela internet. Você recebe aquilo exatamente na hora que você estava pronto. Eu me recordo que uma vez eu estava numa reunião, participando de uma reunião, era um momento de decisões difíceis, era uma reunião um pouco tensa. Uma pessoa levantou lá de trás da reunião e deu um pedacinho de papel. Eu não sei se você poderia depois traduzir isso aqui para mim. A pessoa que nunca tinha me pedido nada. Aí fui ver o que era que ela estava me dando para traduzir. Era exatamente o que eu precisava ouvir para tomar aquela decisão para ele. Exatamente, chegou a ser desconcertante. Ou seja, mensagens que às vezes chegam para nós no momento ou anteriormente, através de várias coisas. Um livro, uma fala para alguém. Essa então é incrível, pode acontecer. Já aconteceu comigo também, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, basta vocês prestarem atenção. Acontecem coisas incríveis assim. Eu recordo que uma vez eu estava também tendo que tomar uma decisão, estava na dúvida. A maior parte dos nossos dúvidas vem daí, decisões que a gente está tentando ver melhor. E eu estava andando, caminhando para a minha caminhada matinal. E aí pensando, será que é isso mesmo? Será que eu realmente tenho que tomar essa decisão? Será que isso é melhor? E andando, várias pessoas andando com mim, vi um senhorzinho lá fazendo um Uber dele, e eu pensando, será que é isso que eu faço? Ele vinha fazendo seu Uber, ele passou perto de mim, levantou a cabeça e falou, é isso aí mesmo. E foi embora. E eu fiquei olhando para ele, assim, embora, caminhando, fazendo seu Uber do mesmo jeito que veio. Como assim, meu cara? Como assim? Quem é você? Às vezes não, sincronicidade. Quando acontece esse tipo de coisa, eu fico pensando, eu estou surda há muito tempo, a vida está me sacolejando. Para me sacolejadas fortes. Sincronicidade é sacolejada forte. Ela já deveria estar dizendo isso há muito tempo e eu não estava ouvindo. Os símbolos mais sutis da vida eu passei batida. Então ela chegou aos dias de fato. Porque isso é chegar aos dias de fato. Vamos e ganhamos. Com uma intensidade que não é brincadeira. O professor pegou um aluno e estava ali quase matando. Aprende! Porque já tentou de todos os jeitos. Então não tome como uma coisa muito positiva, não. É um tremendo carão que a natureza está te dando. Já era para ter visto. Eu tive que chegar a esse ponto para te mostrar. Então é muito comum acontecer dessas mensagens que nos chegam de diversas maneiras. Dando uma propaganda que você recebeu na rua, tem aquela frase que você precisava, era isso que você estava pensando, era o que você precisava ouvir. Vem exatamente na hora. Quem já viveu alguma coisa parecida com isso? Não é incomum, acontece muito. Às vezes, por descrença, a gente não aceita, não acredita que aquilo possa ter algum sentido. O que mais temos de sincronicidades na vida bem correntes, bem comuns? Portas que se fecharam no passado, vistas desde o nosso presente. Você para analisar o teu passado e diz, eu queria tanto ter feito tal curso universitário, queria, me esforcei para aquele vestibular, e não passei, tive que fazer outro. Você olha agora, conhecendo você como você conhece, sabendo das suas inclinações, dos seus gostos, você olha e diz, a melhor coisa que aconteceu foi não ter passado nesse vestibular nunca. Não acontece isso. Às vezes, em perspectiva, a gente vê portas que se fecharam no nosso passado e vê, puxa, ainda bem que essa porta fechou. Ainda bem que tem alguma coisa mais inteligente que eu interferindo na minha vida. Se essa porta tivesse ficado aberta, eu teria me dado mal demais na vida. Teria feito escolhas insensatas. Então agora, olhando em perspectiva do passado, eu vejo beleza essa porta. Se não fosse ela, eu teria me dado mal. Porque você percebe a sincronicidade da vida te empurrando na direção de menor resistência, te levando na direção que você tem que ir. Eu trouxe um texto, um nome de um texto para que vocês procurem depois na internet. Muitos já devem conhecer. É um texto engraçadíssimo de Luiz Fernando Veríssimo. Se chama Versões de Mim. Muito engraçado. Ele diz que ele chega num bar imaginário, a cabeça dele estava lá bebendo uma cervejinha, e aí fica pensando no passado dele. Alguém conhece Versões de Mim? Ele fica lá pensando no passado dele. Ele pensa, puxa, se eu tivesse passado naquele teste para jogar no Botafogo, se eu tivesse passado naquele concurso público, se eu tivesse casado com a Doralice, poxa vida, não seria a minha vida. De repente, sempre uma pessoa do lado dele. Quando ele olha, o cidadão da mesma idade que ele, a mesma cara dele. Mas quem é você? Eu sou você se tivesse passado por Botafogo. Você começaria a jogar, ia se dar bem, mas chega uma hora que você ia perder um pênalti, o time ia te odiar e você ia cair no tracinho e ninguém ia lembrar mais de você. Aí o outro
senta do outro lado. Quem é você agora? Eu sou você se não tivesse perdido aquele pênalti. Ele ia ficar muito atrevido, ia sair me tirando das bolas, uma hora ia me tirar uma bola, o goleador ia chutar na cabeça, ia ficar com um problema eterno, vivendo, aposentado pelo INSS. Aí vem o outro, eu sou você se não sei o que, se tivesse que jogar na Europa, se tivesse não sei o que, não sei o que. Aí daqui a pouco vem o outro lá, eu sou você se tivesse passado no concurso público. Aí vem, um era cair, o outro perdia a promoção, o outro não tinha esse tanto assim, o outro brigava com o chefe, o outro era demitido. Daqui a pouco o bar estava cheio de versões dele. Aí ele olhou para aquilo e chegou à conclusão que o melhorzinho que estava ali era ele mesmo. Aí ele chama o garçom, você está vendo esse negócio aqui? Puxa, quem está melhor aqui sou eu. Aí o garçom falou, é verdade. Quando ele olha o garçom também é ele. Aí ele pergunta, quem é você? Eu sou você, se tivesse casado com a Doralice, ó. Eu acho ótimo, é verdade. E se deu melhor ali, foi ele mesmo. É engraçado, uma proposta engraçada da Denise, mas meio do filosófico. Talvez tenha sido o melhor as coisas da maneira como aconteceram. Você percebe essa sincronicidade dentro da tua vida, fechando portas aqui, abrindo ali, te empurrando na direção correta. É claro que muitas vezes ela empurra e a gente não vai. Forçamos portas e nos damos mal. Ele podia ter teimado de querer jogar no Botafogo, ter deixado todas as outras hipóteses, ficar tentando até não poder mais, para que ele passasse no frio. Né? Mas se ele flui segundo a vida, essas portas vão se fechando naturalmente e ele vai pelo melhor caminho. Então a gente olhando em perspectiva, a gente percebe que teve alguma inteligência aí. Que não foi uma coisa casual. Das direções que a gente foi tomando, teve alguma inteligência que ou tentou te impedir ou te impediu de fato. Né? Para que você não fosse naquela direção. E você hoje entende que esses impedimentos foram, na verdade, um karma positivo, como se diz no Oriente. Foi uma coisa boa. Te impediram de se dar mal na vida. Certo? Então, é muito interessante isso de analisar. Eu estou tentando fazer com que vocês constatem sincronicidades. Para constatar sincronicidades, comecem a ficar mais atentos a elas. Possam aprender com elas. Fatos da vida que demonstram cabalmente que as sincronicidades existem. O que mais temos aqui? Palavras ouvidas de alguém na hora certa. Muito parecido com aquele outro da mensagem que chega a você. Palavras ouvidas de alguém, às vezes numa conversa, você está no cafezinho, vem colega de trabalho conversar com você, tomar um cafezinho também, e começa a falar da decisão que ele tomou na vida dele, na família dele, que tinha acontecido tal coisa, ele resolveu fazer tal e tal coisa. Você está vivendo exatamente esse drama na sua família. E quem mandou esse cidadão vir aqui conversar comigo? Ninguém. Ele veio te contar uma decisão que ele tomou, que foi acertada, que era exatamente o que você estava precisando ouvir, quando você está diante dessa mesma decisão. E as pessoas vêm te procurar sem saber por quê, e vem trazendo algo para dizer que era o que você precisava ouvir naquele momento. Também acontece, e às vezes acontece de uma maneira muito surpreendente. Né? As pessoas trabalham um diálogo com você e te dizer coisas que era exatamente o que você estava precisando ouvir. Esse é um tipo de sincronicidade bastante interessante. É um tipo de insight. Eu vi ele falava nesse conceito de insight. A pessoa não percebe, mas ela tem um insight de que alguém necessita daquela experiência dela. E vai lá e fala, está inconsciente disso, mas vai lá e fala. Tem uma percepção. Parece que as coisas se atraem por afinidade. Que ela tem uma percepção e vem até você e conta a sua história. Continuando, experiências alheias que vislumbramos e que antecipam as nossas. Às vezes, até não de uma pessoa que é contemporânea, às vezes até na história, pode acontecer. E a história da vida de fulano de tal. Passou por tal coisa, por tal decisão, por tal resultado. Inclusive, vocês vão ver que o teatro, uma das finalidades do teatro é realmente ser um símbolo da vida. É como se fosse um palco restrito do drama humano e da construção. A ideia era essa mesmo. Que o homem, a partir daquela experiência de assistir o teatro, tivesse uma vivência pessoal. Que o ajudasse a se posicionar melhor dentro da vida. A ideia do teatro é essa. Uma vivência que é transmitida. Se você está ali atento de corpo e alma, é uma vivência. Aquela vivência pode te ajudar a evitar muitos males na vida. Shakespeare mesmo é uma coisa incrível, porque os dramas dele coloca os dramas humanos todos. E como as pessoas se dão mal, como se entregam às suas paixões, como se entregam aos seus dramas. De tal maneira que se você vivencia aquilo, pode evitar aquele mal, pode evitar de passar por aquilo. Então, histórias de pessoas ou na literatura, ou na vida de alguém, do passado, recente, você percebe que aquela pessoa tomou uma decisão precipitada. E aquela decisão precipitada levou a tal coisa. E você percebe que você também está numa situação que está se precipitando.
que a precipitação sempre gera um fruto imaturo. As pessoas sempre se dão mal. E você se vê dentro daquela narrativa, simbolicamente aquela história é um pouco da tua história. E você nunca tinha ouvido aquela história, nem ouvir agora. Que é exatamente o que você precisa. Essa história chega até você de alguma maneira. Né? Alguém que já viveu algo similar. Similar simbolicamente, talvez não idêntico, mas uma história que mostra exatamente onde vai dar se você tomar uma decisão insensata, uma decisão imprudente, ou uma decisão prudente. O que vai dar? Qual é o desenrolar da história? Você se coloca ali como personagem e percebe que é exatamente a tua história que está se desenrolando ali. As coisas fundamentais da vida humana, gente, não são muitas. Não são. A gente acha que podem acontecer coisas comigo muito diferentes do que acontecia na vida dos egípcios, por exemplo. Então, para pensar quais são as coisas que mais nos provocam dor, que mais nos provocam sofrimento. Não são a capacidade de convivência, a capacidade de autocontrole, a capacidade de aceitar bem as dificuldades da vida, a capacidade de aceitar bem a morte, a capacidade de trabalhar com a solidão. São poucas coisas. E eram as mesmas no tempo dos egípcios, dos hindus, de todo mundo do passado. Eu não vou perguntar para você qual foi a maior dificuldade da sua vida, você vai me dizer, foi aquele dia que a internet falou. Ou foi o computador que não tinha boa memória, isso não gera grandes tristezas. Não gera rodonzinha de cabeça, não há que isso. As grandes tristezas são pelos mesmos motivos que os egípcios tinham. São as mesmas situações. Eles usaram ferramentas para enfrentar isso. Porque talvez você tenha ferramentas muito parecidas, próximas de você. Então, essas experiências alheias que nós vislumbramos antecipam as nossas. Porque, no fundo, nós estamos lidando com elementos que não são muitos e são repetitivos ao longo da história. De repente, surge a tua história diante de você. Encenada, protagonizada por algum personagem do passado. E ver você vê perfeitamente que é aquilo que você está vivendo. E que é o tempo. Como nós não acreditamos que a gente se nunca, somos céticos, às vezes as coisas acontecem e você não ousa imaginar que aquilo veio da tua mão, porque é a tua história. E aí não quero ensinar nada, o ceticismo. O ceticismo não vemos que a natureza está colocando coisas na nossa mão, que são a nossa própria história, são um espelho. Muitas vezes deixamos passar isso. Por muito intensas que sejam as sincronicidades, às vezes a gente não vê. Às vezes estamos tão alienados, tão mecanizados, que só aceitamos coisas muito concretas, estamos cegos por todo tipo de simbolismo, mesmo para as intensas sincronicidades da vida. Se tivéssemos essa capacidade de ler nas entrelinhas da vida, provavelmente não repetiríamos experiências desastrosas, não teríamos que sofrer duas vezes pela mesma coisa. E certamente a primeira vez que erramos veio alguma mensagem simbólica dizendo o que você deveria fazer. Se estivéssemos lendo e recebendo essas mensagens simbólicas, não teríamos ido para a segunda vez. Mais uma vez, o antigo clássico tibetano, ele diz o seguinte, que a vida é inteiramente pedagógica. Se você não aceita mais aprender com a vida, é como se você tivesse atado uma bola de aço ao teu tornozelo. Não dá mais nenhum passo. Ele diz que se você não aceita aprender mais nada, terminou a vida. Porque se não tem capacidade de aprendizado, não tem sentido para a vida. Então, quando a gente não aceita aprender mais nada, a gente escolheu morrer. A vida só é assim. Quando a gente fecha todas as portas, quando a gente tem a cabeça dura e não queremos aprender mais nada, tão cegos que não queremos mais nada, nós decidimos morrer. A vida simplesmente executa, porque não há sentido para a vida sem aprendizado. Não há por que estamos aqui. Para quê? Se não queremos aprender mais nada? E nosso sentido é exatamente a vida, através do aprendizado. Então são escolhas também inconscientes que fazemos. Quando fechamos as portas, nos insensibilizamos para as muitas mensagens que eu O que mais temos? Reconhecimento na hora em que mais duvidamos de nós mesmos. Aquele momento em que você está com a autoestima na sola do sapato, você se sente pior do que o mundo. E vem uma pessoa e te diz aquela expressão maravilhosa, graças a você. Graças a você eu superei um problema sério, você não sabe como te sou grato. Graças a você tem saído uma crise violenta. Nossa, te agradeço demais. Esse graças a você é uma das coisas tão bálsamo, uma das coisas mais bonitas que a gente ouvir na vida. Significa que a tua vida teve sentido. Você foi capaz de enxugar lágrimas de alguém. Você foi capaz de insuflar a vida na vida de alguém. Existe uma aposta, que é o apesar de você. O apesar de você é tudo bem, mas existe. A pessoa que sente que você roubou a energia dela para te dar. Graças a você surge às vezes os momentos que nós estamos mais embaixo. Não surge exatamente na época que a gente despede do nosso
trouxemos vida, nós insuflamos vida no meio de alguém. O reconhecimento que veio de um lado que você não estava esperando. E você está, veio para te dizer, você vale, seja certo, você te valoriza, você vale muito. Você é uma peça importante no esquema da vida. Naquela hora que você está no fundo do poço, vem alguém que não sabia de nada e te dá um reconhecimento. Também é uma coisa bem factível de acontecer, já conheci várias pessoas que passaram. Exatamente para virar a ficha dessa sua negatividade mental, só te mandando de baixo. E na hora, tá, e te dando a gente no curso. Vem uma sincronicidade comum de acontecer, presta atenção. Aquilo que eu falava para vocês da sincronicidade, segundo o Carl. Ele vai falar que sincronicidades são coincidências significativas, conexões transversais de sentido, não causal. Portanto, está ocorrendo uma coisa aqui, está ocorrendo uma coisa aqui. Uma não tem nada a ver com a outra, mas são simbolicamente parecidas. Por uma necessidade de apoio mútuo, elas se relacionam como se tivesse aberto uma via transversal aqui, comunicando os dois. Por necessidade de reforçar uma a outra, elas se entrecruzam, não poucas. Depois se separam e discurso de nada. Em determinado momento, as linhas da vida se endarecem. Aí passa a sua mensagem e segue novamente o seu caminho. Então, ele conta algumas histórias que aconteceram com pacientes dele. A mais clássica é a história do escaravelho. Muito interessante. Ele fazia uma consulta com uma paciente no prédio onde ele tinha o seu consultório. E essa paciente diz para ele que tinha sonhado com o escaravelho dourado. É uma figura sagrada, né, gente? Tem uma representação simbólica muito forte. Ela tinha sonhado com o escaravelho dourado. Quando ele menos espera, no vidro do seu consultório, ele vê uma coisa batendo, vai lá para abrir. Era uma espécie de um besouro dourado, mais parecido com o escaravelho dourado que ele tinha recebido. Aquele besouro que normalmente não voa tão alto, se sentiu a necessidade de entrar naquela sala na hora. Ele não acabava de cortar o sonho. Ele diz que ele abriu a janela e entrou, bateu na parede, caiu no chão. O escaravelho, o besouro da família do escaravelho dourado. Ele diz a probabilidade estatística de uma coisa dessas acontecer sem ser porque tem uma mensagem reforçando a outra, só por coincidência, é nenhuma. É um nível de sincronicidade fora do comum. É nenhuma. Então, várias situações desse tipo no consultório que falavam que tem certas coisas que comprovam a vida inteligente. Ela comunica fatos que são simbolicamente equivalentes para que um reforce o outro. Ela de vez em quando vai lá e dá uma embaralhada nas linhas da vida, para que uma coisa reforce a outra e depois segue em seu sentido. É o que ele chamava, então, de coincidência significativa, conexão transversal de sentido, não causal. Uma é causa da outra. São dois caminhos totalmente independentes, mas eles se tocam antes de continuar. Me recordo que uma vez aconteceu um fato curioso. Bom, primeiro aconteceu um fato muito ruim, que eu tive um lugar roubado e o portador levava o celular. Levava o celular e carro. Pediu? E aí, as pessoas meu convívio resolveram me ajudar de alguma maneira a comprar um aparelho celular e me deram de presente. Iria. Só que eu não sabia que antes de eu Tu ganhar iria? esse aparelho, eu tinha Tu feito a iria? agenda do aparelho, tinha colocado Tu iria? o telefone. Eu das tenho pessoas meio, mais sim. próximas. Já estava tudo lá registrado na agenda. Eu não Por sabia. conta do O celular dentro da caixa, novinho. Aí um dia encontrei uma pessoa e estava conversando a respeito da situação pessoal de uma pessoa que eu confio, que era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa passando por dificuldades, eu tinha que entender quão boa ela era. Gente, eu estava com esse celular na bolsa, eu tinha acabado de ganhar. A gente tirava da caixa, eu vi na minha bolsa. Sem querer, eu mencionei esse celular na bolsa. O celular ficou para o telefone dessa pessoa de quem eu estava falando. Ela não atendeu, gravou na secretária o pedaço da conversa que eu estava falando dela. Se alguém me dissesse um negócio desse, eu diria, conversa de pescador, eu não vi isso. Gravou na secretária eletrônica um pedaço da conversa que eu estava falando com ela. E mandou por ela. Ainda bem que eu estava falando bem. Isso são sincronicidades muito agudas. As sincronicidades às vezes são muito agudas, às vezes são mais discretas, existem situações normais da vida. Todos eles seria bom que a gente pudesse entender. Mas esses são casos extremos. E há casos extremos. Quando acontece isso, pera lá, vamos entender. Probabilidade de uma coincidência dessa. Não é nosso mundo. Nunca
coisa dessa acontecer com uma Ele casualidade. confirmou. Eu só Quando tive você esse faz essa momento. constatação, você se coloca diante de uma E eu situação disse, acho totalmente importante. inédita. Eu Então a só vida não é tenho casual. carteira Então sagrada. existe inteligência. Então eu posso trabalhar a favor da vida. Então ela trama para o meu crescimento sim. Resposta positiva para todas as perguntas. Isso obriga você a nos dar lugar a essa postura de vida. Tanto que ela não está no meio do caos. Você vive cosmos. Você não é uma vítima. As suas dificuldades, na verdade, são querendo te resgatar de danos maiores. Estão te indicando o caminho, te dando sentido. E uma das coisas que Aí a eu gente vou mais tirar precisa férias é 5 dias sentido para em fevereiro, só com 20 dias. perceber essas coisas te dando sentido fortíssimo. Por isso Jung disse que gostaria de mais tempo de vida para investigar ainda mais essas 50% coisas. do décimo. Porque elas te dão indícios de uma inteligência contra através da vida, interagindo com você, que também pode responder inteligentemente. Então tem uma constatação fantástica que muda a vida da gente. Se nós realmente acreditamos, é capaz de mudar a vida da gente. Colocar perguntas para mim e observar as respostas com sobriedade. Ou seja, podemos começar, cuidado com a fantasia, por isso que eu vejo sobriedade é também destacado, cuidado com a cair fantasiante, mas estou passando por uma dificuldade. Eu gostaria de uma resposta sobre isso, se bem claro. Queria saber isso. Coloque isso para mim. Estou bastante difícil, quero saber isso. Depois passo um tempo observando as simplicidades, as mensagens que chegam para você. É uma experiência interessante. Às vezes pode chegar através de um sonho, às vezes pode chegar através de um acontecimento corriqueiro. Ele começa a se movimentar, é como se você tivesse colocado um motor para funcionar. Ele precisa de uma resposta. Começa a movimentar algumas coisas para te trazer algo. Mas com devido cuidado para você não cair em fantasias, porque quando a gente quer vir fazer alguma coisa, a gente quer que o mundo indique para lá de qualquer maneira. Daí fica perigoso, começa a ter fantasias. Se eu não tenho, não escolhi nada, eu não tenho o que a vida diz. Eu observo com bastante sobriedade as possíveis respostas. É muito interessante esse tipo de exercício. Te leva, às vezes, a constatações muito interessantes. Um dia, eu e as minhas histórias, eu vou achar que eu sou a pessoa que mais tem sincronicidade no mundo, não é não? Conheço gente que tem muito mais sincronicidade que eu. A única coisa que eu faço é marketing. Não havia Nova Acrópole, uma das Isso cidades vai cidade ser do do Brasil, Cordeiro. que eu do Pará. Eu estava na dúvida, vou para lá, não vou para lá. Uma mudança de vida, fui para lá, morei lá 2 anos. Uma mudança de vida brusca, você saiu, mora em Brasília, veio do Pará, estava na dúvida, será que eu faço isso? Será que eu tranquilo? Vou. Isso no trânsito, pensando nisso, daqui a pouco leva uma máquina fechada de caminho. Fechada porque meu vigor frear e parar no meio da rua. Quando eu olho para o caminhão, tinha uma arara toda colorida, escrita assim, Nova Amazônia. Situações assim que a gente são tão engraçadas, a gente fala, gente, eu não estou sozinha. A vida é inteligente está se movimentando a minha volta. É importante que a gente tenha essa consciência, porque isso nos leva a perceber que é a presença de Deus em todas as coisas, ver a Deus em todas as coisas. Essa inteligência nada mais trabalha do que para a unidade é Deus, para levar todas as coisas do seu destino. Porque os que acreditem, para quem não acredite, fale de natureza, para quem quiser, de fato, existe um propósito de Deus. Isso não é casual. Não precisamos esperar, insisto, que as experiências fiquem tão explícitas assim. Devemos aprender a ver nas entrelinhas dos fatos simples da nossa vida, e são todos eles simbólicos. Agora, se chegar a receber uma sincronicidade, saiba, você anda súbito, e a vida está gritando no teu ouvido. Esse é um momento em que ela realmente chegou às últimas possibilidades, está gritando no seu ouvido. O que mais temos aqui? Dar respostas simples. Isso é fundamental, para que a comunicação se estabeleça e se perceba se ter sentido ou não. É o exemplo da fila que eu falei. Sempre entro em filas que não andam. Eu vou trabalhar para diminuir a minha ansiedade. Começar a fazer exercícios práticos para você estar nesse medo. Você faz isso, pratica, começa a ter pequenos ganhos. Não percebe que as filas começam a andar, você nem percebe o que tem mais aqui. Dá resposta. O símbolo parece que está dizendo isso. Tá bom, você está dizendo isso, eu vou responder a isso. Vou me reposicionar diante do fato. Você está querendo dizer que eu sou ansioso, vou deixar de ser tão ansioso. Vou começar a trabalhar com isso. Ele está querendo dizer que eu sou preguiçoso, vou lutar com isso. Dê resposta a essas leituras que você faz. Você vai sentir que a vida vai se movimentando e trazendo outras coisas, não mais aquilo. Você aprendeu a lição, está aprovado, passou para o próximo nível da terapia. Então observe, quando vocês observarem uma coisa, tem uma hipótese.
ser mais humanos e habitar mais valor nas virtudes da sabedoria. A natureza precisa de uma planta, a planta diz, presente, vai lá e exerce fotossíntese, que é o que se espera dela. A natureza precisa de um animal, presente, vai lá e exerce o instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie, que é o que é próprio dele. A natureza precisa dos seres humanos, cadê as pessoas para dizer presente? Dizer presente significa buscar esforçadamente e aí você começa a perceber que todas as setas simbólicas estão apontando para esse lugar. E você já passou por setas simbólicas antes disso. Setas simbólicas sempre estiveram apontando para essa coisa. Deixa uma frase de um livro de um autor contemporâneo, eu gosto bastante, um romancista histórico chamado Stefan. Ele tem um livro muito bonito, que originalmente em inglês se chama Guerra da Arte. No Brasil foi publicado como Superar a Vocês conhecem já? Eu fiz o prefácio